Nós tentamos arrumar aqui a tela da melhor maneira para que o compartilhamento comporte tanto os nossos rostos, né, quanto os slides. Os slides não estão no modo de apresentação porque as particularidades do Google Meet eu não estou muito familiarizado, eu uso mais o Zoom, na verdade. Mas assim, da forma como está organizado aqui, pelo tamanho que eu coloquei a letra, como nós vamos trabalhar muito as imagens, eu acredito que não vai atrapalhar. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 6 das manifestações visuais, dos itens 17A a 30A. Eu fiz uma síntese de cada pergunta, né? Peguei lá o ponto principal de cada pergunta com uma imagem, para que nós possamos ir desdobrando e para que possamos mobilizar a sentir liberdade suficiente para perguntar, para tirar dúvidas. Logo de entrada aqui, nós vamos começar com uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho, que tem muito a ver com um tema que foi estudado há pouco tempo pelo grupo, que foi o tema perispírito apresentado pelo nosso irmão James Ney. E por que falar de perispírito? Porque muito do que se pode conseguir compreender uma modalidade de mediunidade como a vidência, né, a percepção das manifestações visuais, se deve à compreensão do perispírito e das suas possibilidades. Então eu fiz esse recorte para nós começarmos pensando nas palavras de Paulo, apóstolo, quando ele diz: sem esse corpo animal é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, já era do conhecimento dos apóstolos uma estrutura que dá sustentação à nossa vida material, ao nosso corpo físico, ou perispírito, que a doutrina espírita desvelou, né, trouxe à tona para que nós pudéssemos saber o que é este corpo espiritual. E eles entendiam, apesar de terem pouco conhecimento lá atrás, que era uma estrutura de muita importância no processo de evolução do encarnado, né, do ser. Hoje nós trataremos de um aspecto que pode beneficiar a evolução, mas vamos procurar entender tanto suas causas, como ele se desenvolve, se desenrola, algumas particularidades, e no final nós vamos refletir um pouquinho sobre por que é importante, nesse momento, estudar isso. Como é que nós podemos fazer uma conexão de estar estudando isso no momento que nós estamos vivendo? No começo de conversa, lá na pergunta 17, eles tratam de um ponto que é muito peculiar. Eles tratam de que as aparições surgem em todos os lugares com características distintas a cada povo. E quer dizer isso? Que os espíritos ficam visíveis nos lugares de acordo com o povo que vive nesses lugares. Aí nós vamos ver as sociedades que são compostas por religiosos, né? Bora pensar lá no Vaticano. É claro que não católica. Se alguma aparição, algum espírito se tornar visível, muitos desses espíritos serão religiosos que viviam lá no corpo físico e que desencarnaram. Se nós vamos para os Estados Unidos, nos Estados Unidos as religiões preponderantes são protestantes. Então, muito provavelmente, as manifestações de espíritos lá
mas comuns não seriam católicos, espíritas, né? Muito frequentemente se encontraria protestantes, pastores protestantes, pessoas com a orientação religiosa protestante, né? Além de todo tipo de povo que existe lá, né? Por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos, um dos povos originários dos Estados Unidos eram os índios, muito diferentes dos nossos. Aqueles índios que muitos deles vestiam camisas de manga longa, que tinham os cabelos longos com penas, né? Para nós chegou muito aquela coisa dos apaches, né? Que acabou virando até bloco de carnaval aqui na nossa cidade. Mas não é uma modalidade indígena do Brasil, é de lá. Então, se uma aparição desse gênero aparecesse, se desse lá, né? Se um espírito como esse ficasse visível lá, seria perfeitamente normal. Como em uma terra como o Brasil, em uma cidade como Salvador, muito normal que espíritos que se deixem ver sejam escravos, baianas, homens e mulheres negras, índios, o homem que trabalhou nas docas, o garim que circulou pela rua com aquela farda azul antiga, antes dessa laranja que a gente vê hoje, né? Então o que eles estão dizendo aqui é que as aparições têm a característica da cultura onde encarnados eles viveram. Isso é o de se esperar quando um espírito se manifesta, através da possibilidade da vidência, né? Lá no item 18, eles vão tratar da questão da luz e fazer uma distinção. A luz física não afeta as manifestações visuais, né? Os espíritos podem ser vistos durante o dia, durante a noite. Ser visto não é algo que a luz física impeça. E por que isso? Porque a luz física ofusca os olhos físicos. São as estruturas do olho físico que são sensibilizadas pela luz. Na verdade, fisicamente, a gente só enxerga porque tem luz. Tanto que na ausência de luz, no escuro, a gente tem dificuldade de enxergar. Então, se a luz física ofuscar os olhos físicos, isso poderia provocar algum tipo de interferência na nossa percepção pelo incômodo, mas não que o espírito não possa ser visto durante o dia. O que é diferente se ao invés de uma vidência, de uma manifestação visual, fosse uma materialização. Porque no caso da materialização, fluidos de um determinado tipo precisam ser manipulados, muitas vezes fluidos do perispírito, e esses fluidos são sensíveis à luz. Como se a gente abrir uma máquina fotográfica antiga que usa filme, aquela película escura, se exposta à luz, vai queimar. Ou seja, antigamente os nossos filmes queimavam, porque aquela película, o material dela, de nitrato de prata, se eu não me engano, era sensível à luminosidade. De maneira semelhante, o fluido que os espíritos utilizam para para os eventos de materialização é sensível à luz. Agora eu trouxe algo que eu acredito que é muito importante considerar quando se pensa em manifestações visuais. As possibilidades de evidência de um médium, né? Perceber manifestações visuais pode ser
mediúnico, sim. Pode ser imaginação, sim. E pode ser doença mental, manifesta por alucinação e delírio, né? Bom, em todas essas três ocorrências, o ator principal é a nossa mente. O que é que acontece na imaginação? As nossas emoções têm um poder extremo. Elas nos mobilizam, elas despertam dentro de nós recordações, sentimentos. Entre os sentimentos, temores, anseios, desejos. Quantos de nós não tivemos em algum momento da nossa vida medo do escuro? O escuro não tem, na maioria das vezes, principalmente no ambiente doméstico, no ambiente de casa, nada de ameaçador. Mas a gente jura de pé junto, quando era criança, adolescente, ou quando estava em uma determinada situação, uma noite chuvosa, fria, que a gente viu um vulto passar. Jura de pé junto que tinha alguém sentado na sala fazendo isso ou fazendo aquilo. E muitas vezes, isso é resultado da nossa atividade mental sobreexcitada, de quadros projetados pela nossa imaginação. Quando nós não estamos com a mente doente, essa imaginação é percebida, entendida, nós temos controle da situação ou tentamos ter, o que não acontece quando a mente está doente, quando nós estamos tomados por um estado chamado de patológico, que pode se apresentar como tipos de depressão, esquizofrenia, que é aquilo que a gente chama de loucura, paranoia, que é uma manifestação de doença mental, um sintoma de doença mental, tanto em alguns tipos de depressão como em alguns tipos de esquizofrenia. Para algumas pessoas, quando estão tomadas pela doença mental desse tipo, elas veem, elas sentem, e elas veem e sentem como se fosse real. Então, antes de dizer que qualquer coisa que a gente vê foi um espírito, é preciso parar, refletir e analisar o que a gente percebeu, para se dar conta se foi mesmo isso, ou aquilo outro, né? Porque podem ser uma das três situações, né? Normalmente, pelo aspecto religioso que a gente interioriza da doutrina, a gente rotula que viu alguma coisa que a maioria não percebeu ou de maneira inesperada, é espírito. É espírito, é espírito, é espírito. Eu vi. Não é bem assim. Me perdoem a brincadeira, mas é para tornar leve a absorção desse conhecimento, para a gente se dar conta de quantas peças o contexto nos prega. Quantas vezes no meio de uma multidão a gente olha e pensa que viu alguém conhecido e se dá conta de que era alguém parecido? Porque os nossos sentidos físicos nos pregam peças. Então a gente precisa realmente se permitir analisar o que a gente percebe antes de afirmar, né? Bom, aí nos itens 19 e 20, a gente vai entender por que a luz física não causa interferência direta numa manifestação visual. Porque quem vê
é a alma, né? Ou seja, a nossa percepção visual espiritual, ela não nos é dada pela passagem da luz física através do globo ocular, pela parte neuronal, que aliás a gente vê atrás da cabeça, né? A nossa organização aqui dentro, ela processa a imagem que é percebida no olho. A imagem do olho direito vai para o canto esquerdo da cabeça na parte de trás. A do olho esquerdo vai para o lado direito da cabeça do lado de trás. E essa imagem que chega completa, ela se despedaça como se fosse um quebra-cabeça, e as muitas informações, as pecinhas do quebra-cabeça, vão percorrendo para chegar cá atrás e a gente ter a percepção do que viu. No caso da visão espiritual, isso não acontece, né? Porque essa percepção se dá pelo ser que controla o corpo, pelo espírito através do seu perispírito. Então, o perispírito é impressionado pelos fluidos magnético e de outras categorias que o espírito que quer ser visto emite. O espírito que quer ser visto se torna visível para o espírito que está encarnado. Nós vamos falar disso mais detalhada e profundamente nas próximas perguntas, com as respostas das próximas perguntas. Bom, nas perguntas 21 e 22, eles vão então tratar da mecânica dessa visibilidade. Então, o que é que nós temos? Nós produzimos, no processo evolutivo, enquanto espíritos, estruturas para atender às nossas necessidades, ferramentas, né? Então, o espírito desenvolveu o que a gente chama de mente e desenvolveu o que a gente chama de perispírito. Como ele precisava interagir com a matéria e expressar o que ele sente, o que ele percebe e receber informações do ambiente através do corpo físico, mas o corpo físico não se comunica diretamente com o espírito, nós fomos, ao longo dos milênios, desenvolvendo uma ferramenta intermediária que ajudasse o corpo físico a passar as informações para o espírito e o espírito para escoar informações na direção do corpo. Essa ferramenta, o perispírito, com o auxílio da ferramenta que a gente chama de mente, é que captam as percepções visuais emitidas por espíritos desencarnados. Aqui tem um gráfico, e aí tem uma mancha azul escura, que é o espírito, e uma mancha azul clara, que é o perispírito. A mancha azul escura, o espírito, é aquele onde estão residindo, de fato, as memórias, as paixões e a personalidade. Aí a gente se pergunta, mas o Osner, eu sempre soube que o perispírito é que registra as memórias. O perispírito é composto por camadas de densidade. Pense em um copo com água e óleo. A água, a gente tenta misturar e a água fica numa parte, o óleo em outra, em camadas. As memórias, as recordações das nossas vidas vão se depositando no perispírito, as mais recentes nas camadas mais densas, o óleo, as mais sutis nas camadas mais profundas, a água. Mas como o perispírito se desfaz em algum momento, essas memórias precisam de um registro permanente. O registro permanente é
o dono das realizações, o espírito. Por isso aqui no gráfico, memórias, paixões e personalidade no espírito. O perispírito, ele atua como uma rua de mão dupla, através do qual as informações do espírito chegam até o corpo e as informações do corpo chegam até o espírito. Só que como o perispírito é um corpo fluídico, energético, ele sofre a influência do meio, são essas setinhas aqui ao redor. O que é a influência do meio? Parte dela é o corpo físico que a gente utiliza. Então, as impressões que chegam ao perispírito são o fruto do que a gente come, o fruto de como a gente se comporta, as emoções que a gente permite que se expressem e que causam reações nas pessoas. Tudo isso é influência do meio, o resultado de tudo isso, que impressiona, satura o perispírito, vinda do corpo físico. Só que o perispírito também recebe impressões de outros espíritos que estão com os seus perispíritos. E essa comunicação possibilita uma infinidade de eventos mediúnicos. É assim que a gente recebe a manifestação para se comunicar, para falar. É assim que a gente recebe uma manifestação para escrever. Claro, no escrever, no falar, no ver, vão entrar diversas outras coisas específicas de cada caso. Mas o perispírito sempre vai ser o caminho por onde essas informações conseguem ter acesso para chegar ao corpo ou para vir de volta para o espírito encarnado. Aqui está espírito desencarnado porque no gráfico não está inserido o corpo físico. Está só espírito e perispírito. E as setinhas brancas no meio são essa rua de mão dupla, né? O espírito influenciando o perispírito e o perispírito devolvendo informações para o espírito de quem que é o seu dono, vamos dizer assim. No item 23, o ponto principal da pergunta é: acontece através desse processo que você está falando. Mas por que acontece? Acontece porque os fluidos que compõem o perispírito de quem vê criam afinidades com os fluidos de quem quer ser visto. A afinidade desses fluidos constrói sintonia. Lembra daquela figura que todo mundo mostra quando a gente estava no que se chamava antigamente de educação mediúnica? A estação de rádio emitindo as ondas para chegar no aparelho de rádio como receptor e produzir o som das estações. Se o aparelho não está na mesma faixa para receber as informações da estação, não acontece sintonia para reproduzir o som. Então a faixa vibratória do aparelho e da estação precisa estar sintonizada para que a informação consiga chegar. Nesse sentido, a manifestação visual acontece quando de alguma forma se criam uma disposição de afinidade entre os fluidos para que haja a sintonia. Normalmente isso acontece a partir do espírito
que permite a vidência. De maneira consciente, inconsciente. Por que eu digo isso? Eu sou espírito desencarnado. Tô com uma pá de raiva por Mário Sérgio. A minha raiva emitida em direção a ele, não sendo vigilante e receptivo, cria um elo de sintonia fluídica por afinidade, que vai permitir que ele, se tiver facilidade de perceber o espírito, né, visível, vai conseguir, porque eu criei elo com ele. Se ele fosse todo desajustado e eu fosse um espírito superior e eu quisesse que ele me visse, eu ia ter que fazer força para eu descer a minha vibração até o patamar em que ele está, para criar afinidade entre a minha energia fluídica e a dele, e aí a gente ia sintonizar e ele ia perceber, caso ele tivesse a predisposição de ver. Lembrem que eu estou indo rápido, mas que a ideia é, se tiver dúvida ou pergunta, poder fazer, poder interromper para as coisas ficarem bem esclarecidas. Afinal, eu não estou lendo as questões, nem os comentários. Eu fiz uma síntese, um resumo dos pontos principais de cada pergunta. Então, quem sentir que falta alguma coisa, quiser perguntar, é só entrar em movimento. Ok? Passar para o próximo. E o que é que a gente pode falar dessa tal afinidade? A afinidade, ela pode ser categorizada como fluídica e moral. Pense que o exemplo que eu dei da raiva em relação a mim e Sérgio tem a ver com uma disposição de comportamento interno que eu, enquanto espírito desencarnado, demonstrei, e ele acolheu por estar num estado próximo ao meu. Esse gênero de afinidade, mesmo mobilizada por fluido, ela é moral. Né? Pessoas de moral idêntica se atraem, de moral contrária se repelem. A afinidade moral depende das condições éticas que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista de bem ou mal. Através da afinidade moral, o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. Então, aqui quando eles falam de fusão, eles estão se referindo ao casamento das energias que possibilita que uma manifestação, seja a evidência, seja a audiência, seja a psicografia, seja a evidência, aconteça. Quando eu trouxe o exemplo do espírito mentor, eu estava tratando da chamada afinidade fluídica pura. Não é por elo moral, se Mário fosse desajustado e eu um espírito superior desencarnado, que a gente ia conseguir uma comunicação, qualquer que fosse o gênero. Eu, sendo espírito superior nesse exemplo, teria que tornar os meus fluidos com a mesma densidade dos fluidos produzidos por Mário. Afinidade fluídica. Né? É uma disposição inata do organismo, não dependendo dos valores morais, gostos, tendências do espírito e médium. Esse exemplo aqui cabe bem quando a gente vê o sujeito completamente desregrado que dá comunicação de todo tipo de espírito, inclusive, às vezes, por necessidade, de um espírito superior. Então, essa pessoa tem uma predisposição orgânica a entrar mais facilmente em diferentes faixas de sintonia. Ou seja, o rádio
é apurado ao ponto de ser ajustado para diversas estações AM e FM, Sky e TV comum, né? Oi TV e Netflix. Então, há uma disposição orgânica e os espíritos vão ter a facilidade de se conectar para produzir o fenômeno a partir dessa afinidade fluídica natural. Ou pode ocorrer a afinidade fluídica que é criada a partir do ajuste por conta da questão moral. Tem nuances que aproximam as duas, mas elas têm elementos que as diferenciam. Conjugando a ação do perispírito e da mente, podemos perceber os fluidos ambientais e os dos espíritos que nos cercam e entrar em sintonia com eles. Este é o mecanismo básico das comunicações mediúnicas. Essa possibilidade de se afinizar é que amplia as nossas condições de perceber os diversos espíritos, de captar o pensamento dos diversos espíritos, de receber as comunicações de diferentes espíritos. Por que antes de uma reunião mediúnica a gente tem que fazer um preparo, tanto alimentar, né, tanto emocional, como a nível de concentração? Os alimentos que vão ser consumidos pelo corpo vão ser absorvidos por ele e as suas energias vão ser passadas para o perispírito, mudando a composição molecular do perispírito, tornando ele mais denso ou mais sutil. As emoções que a gente alimenta durante o dia do trabalho vão produzir repercussão no perispírito de maneira fluídica, tornando-o mais denso ou mais sutil. E a concentração, seja por meditação, seja por prece, seja por silêncio, antes do trabalho começar, vai botar o receptor do rádio no ponto zero, para que ele tenha facilidade de ser ajustado na direção que for necessária. Então ali eu me instalo em uma frequência neutra, que vai permitir a conexão e as aproximações. E aí, bom, o meu recurso é a faculdade de evidência, é a percepção de aparições visuais. Mais facilmente eu vou perceber que tem um mentor atrás do doutrinador, que tem um obsessor ao lado do médium querendo escrever, que o anjo guardião do médium está ali trabalhando nele para que ele consiga escrever o que o obsessor quer escrever. Eu amplio o meu campo de percepção a partir da base neutra que eu consegui criar. Claro, a gente está tratando de manifestações visuais, mas os espíritos, eles podem, a partir dessa manipulação dos fluidos do perispírito, também impressionar outros sentidos, como o tato. Né? Nós temos relatos nos anais do espiritismo, na história do espiritismo, de moldes de cera. Como é que esses moldes eram feitos? Temporariamente, ou um corpo completo, ou partes do corpo, eram fluidicamente materializados e se introduziam na cera para criar um molde, como se fosse uma cobertura, vamos dizer assim. Depois, pensando nas mãos, né? Essas mãos se desmaterializavam
ou seja, os fluidos ficavam mais sutis, menos densos e liberavam a forma, e estava lá o molde de 2 luvas de cera construído a partir de 2 mãos de desencarnado materializadas. Antes do molde ser construído, alguém ia lá, pegava na mão e sentia como se ela fosse sólida. Ou seja, o tato era impressionado por uma manifestação fluídica materializada. Bom, as manifestações visuais, elas podem ser percebidas em 2 categorias, né? Elas podem ser percebidas quando a gente está em vigília ou acordados e quando a gente dorme, né? Por que é diferente? Quando a gente está em vigília ou acordado, nós estamos com os nossos sentidos espirituais se manifestando de forma parcial. Às vezes quase nula, a depender do nível moral em que eu me encontre, né? Quanto mais eu estiver envolvido com o corpo, mais abafadas essas percepções vão estar. Quando eu entro em estados de meditação, por exemplo, em que eu expando a consciência e, portanto, eu dilato o meu perispírito e me distancio um pouco do corpo, um pouco a mais do que o normal, as percepções se ampliam, porque eu fico com a maior liberdade. E quando eu durmo, que a minha liberdade é quase que absoluta, porque eu saio do corpo, essas percepções vão ser ainda maiores. Por isso é que a gente encontra com o nosso anjo guardião para nos orientar. Por isso é que a gente às vezes relembra eventos de vidas anteriores, porque a movimentação das energias fluídicas do perispírito às vezes traz à tona quadros, cenas do passado. Eu vou e me encontro com os meus companheiros de afinidade. Eu vou para o lugar que eu tenho interesse, né? Às vezes até um lugar de trabalho, e vejo as coisas que estão acontecendo lá. Que é a alma, ou seja, é o ser em essência separado do corpo que está percebendo as coisas. Não é o corpo físico. A gente precisa muito distintamente construir a ideia de que cérebro e mente são coisas diferentes. A mente é uma ferramenta que o espírito construiu, instalada no perispírito, parcialmente no perispírito, para produzir e direcionar pensamento, e o cérebro é um receptor físico com diversas estruturas sofisticadas para controlar o corpo, compondo um sistema nervoso, como parte de um grande composto que é o sistema nervoso, para captar o que chega de fora, transmitir para o ser em essência através do perispírito e sua mente. E esse mesmo conjunto de estruturas, o cérebro e o sistema nervoso de uma maneira geral, vão receber informações também desse ser em essência, que vão, muitas vezes, ser registradas na estrutura física que é o cérebro. Bom, esse elemento que é a capacidade de perceber as manifestações visuais nada mais é do que uma forma de mediunidade que se assenta numa predisposição orgânica. Para que hajam percepções mediúnicas, é preciso que o espírito tenha um corpo físico. Recursos do corpo físico
conjugados com os recursos do perispírito, vão permitir que informações do mundo espiritual cheguem até o mundo material. Com exceção, vamos pensar aí, do fenômeno de voz direta, que a gente vai ver em algum momento lá na frente, no caso da transfiguração. Mas na grande maioria dos fenômenos mediúnicos, eu vou precisar de recursos corporais. Tem energias, tem fluidos, tem órgãos do corpo físico que vão ressoar as informações vibratórias do mundo espiritual para que as percepções aconteçam. Não é à toa que Kardec registrou, e essa aqui é uma passagem do próprio Evangelho, não é nem do Livro dos Médiuns ou do Livro dos Espíritos, né? A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem, espírito encarnado, pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Faculdade orgânica de que são dotados todos os espíritos encarnados, em maior ou menor grau de desenvolvimento. Então a capacidade de perceber o mundo espiritual existe em todos, em alguma modalidade. Agora, mesmo nessa modalidade, pode-se perceber minimamente ou de maneira ampla, que é aquilo que a gente chama de mediunidade ostensiva. Isso também pode acontecer em trechos da vida, em outros não. Como pode acontecer num largo trecho da vida e depois não acontecer mais, né? Está lá na codificação que a mediunidade pode sofrer perda ou suspensão. Inclusive, né, que a gente costuma pensar nisso como castigo, né? Que a pessoa não cumpriu a tarefa que tinha se comprometido. Só que ela pode também ser perdida ou suspensa porque ela já cumpriu o papel dela. Ela não necessariamente, como ela não é algo que sirva para nos distinguir como melhores, ela não é um privilégio, ela não é um dom, naquele sentido que a gente fala de dom, né? Dom é uma coisa que aquela pessoa tem condição de fazer. Oh, que pessoa! Mediunidade não está categorizada nesse lugar. Como ela não está nesse lugar, ela pode aparecer muito tarde na vida, seja qual for a modalidade, pode aparecer desde o começo e ir até o fim, pode aparecer, se ampliar, se reduzir, se suspender e desaparecer, e pode, inclusive, não ser exercida, porque nós, como espíritos, temos livre-arbítrio e não a exercer, e desejando não a exercer, vamos fazer o que desejamos e colher as consequências por isso. Mas ela também pode não necessariamente ser exercitada, né, utilizada como a gente trabalha no sentido de que aconteça. Aí a questão 27 traz uma coisa curiosa. Sobre provocar o desenvolvimento da percepção de manifestações visuais. Provocar o surgimento da vidência. Bom, eu vou deixar aqui no ar 2 questionamentos para pensar a respeito disso. Por quê e para quê? Quais são os seus motivos para provocar o desenvolvimento de uma faculdade mediúnica? As suas razões. E a partir de saber quais são os seus motivos, quais são os seus propósitos, a que fim você vai levar
o exercício, o uso dessa faculdade. Porque o interessante é que qualquer dessas faculdades se manifeste de forma orgânica. E quer dizer isso? Naturalmente. Vamos, de alguma forma, trabalhar para que ela seja, de alguma maneira, educada, treinada, para ser utilizada de maneira útil. Se ela não surgiu, tem muita gente com fome, vai oferecer um prato de comida. Olhe o que tem de gente nessa pandemia, passando necessidade. Quem sabe até se eu for lá e oferecer o prato, eu não vejo o espírito bom do lado dele, mostrando que foi ele que inspirou que eu levasse o prato de comida. Né? A gente dá um relevo à faculdade mediúnica exatamente porque a gente vê ela como um privilégio, como algo que é capaz de compor o espetáculo. Bom, na pergunta 28, eles vão falar a respeito, Kardec vai responder a respeito da plasticidade que o perispírito oferece e que, por conta dessa plasticidade, a gente tem um universo de possibilidades de ver, né? Aí a gente vai ver espírito com cachimbo, espírito com bengala, espírito vestido de rainha, espírito vestido de plebeu, espírito com barba, careca, de óculos, sabendo que não existe o óculos, que a barba não necessariamente precisa estar ali, que o cachimbo não está sendo aceso por um fósforo, por um fogo qualquer para ser tragado, que tudo aquilo é fruto dos fluidos que o perispírito é constituído e é moldado pela mente para produzir aquela percepção visual. Daí a gente entender porque que lá no começo ele fala que o espírito vai se manifestar, vai se tornar visível de acordo com o meio. Porque se eu vivi na Baixa dos Sapateiros de sandália havaiana, com a camisa de quadrinho de São João, com a barba no meio do peito, é claro que desencarnado, evoluído ou não, eu vou aparecer com a estampa que eu tinha quando eu estava vivo. Se eu vivi no sul, bebendo chimarrão com aquelas calças balão, é claro que eu vou desencarnar e a minha lembrança advinda da minha mente vai moldar meu corpo espiritual para que ele mostre para quem perceba meu chimarrão e minha calça balão. A plasticidade do perispírito permite isso. E aí tem uma coisa interessante nas questões 29 e 29A, né? Kardec relata uma passagem que chegou até ele, vivida por alguém em uma região do mundo, né? E aí eu trouxe essa coisa curiosa, que são os causos e fabulações. Quem de nós não tem uma história com espírito? Mesmo de quando a gente não era espírita. É a visagem. Eu vi uma visagem. Eu soube da vizinha que viu a visagem. Meia-noite lá em São Gonçalo, a gente passava pela frente do cemitério. Se tiver alguém de São Gonçalo, é brincadeira, viu? Eu nem conheço a cidade. Eu só conheço pessoas de lá que eu amo muito. Meia-noite passei lá pela frente do cemitério, tava lá o prato de trabalho arriado, um Exu parado do lado com um chifre do tamanho do mundo. A gente vai falar disso já já, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. As histórias passadas de pessoa para pessoa, como relato,
sem crítica, sem questionamento. Muitas vezes elas não refletem a realidade que foi percebida. Às vezes elas são histórias compartilhadas, passadas de boca em boca, igual ao telefone sem fio. Como muitas delas denunciam uma verdade que no mundo inteiro, independente de onde se esteja, de que crença se tenha, tem manifestação espiritual. Essa história do chifre, né, fica interessante na questão 30, para a gente encerrar. Então, ali, as questões que são trazidas têm a ver com as formas chamadas animalescas de espíritos. Então, o espírito se apresenta lá, vermelho, de capa preta, com uma barba cortada no formato de bode, com 2 chifres. Uma forma diabólica, luciferina. Ali tem uma atuação mental no corpo espiritual por conta da sua plasticidade, que pode ser consciente, pode ser inconsciente, recordação do espírito de uma informação de vidas anteriores ou de crenças. Então eu me acredito, enquanto espírito, que eu fui muito mal. E a gente associa muito, né, preconceituosamente, a imagem mitológica do Exu à maldade. Então eu desencarno, tenho esse registro nas minhas informações, ele é compatível com quem eu fui, com como eu me comportei. Eu atuo mentalmente de maneira inconsciente sobre o meu perispírito pela sua plasticidade e ele apresenta aquela forma. Só que há um terceiro caso, muito relatado nas obras mediúnicas. Um espírito pseudo-sábio, extremamente habilidoso, conhecedor, escraviza um espírito menos esclarecido, magneticamente, e faz ele acreditar que ele tem aquela forma. E aí ele traveste aquela forma perispiritual por imposição magnética do espírito que conhece mais do que ele. E aí a gente tem a percepção visual de um sátiro, que é aquele personagem mitológico que é metade homem com as pernas de bode e os chifres, de um diabo, de uma sereia, de um curupira, de um lobisomem, né? De um espírito com a cabeça, levando a cabeça embaixo do braço, de um espírito com o rosto deformado, rasgado, ferido. Como é também isso que acontece nos resgates de mortos em acidentes automobilísticos, desencarnados em incêndios, pessoas que morrem em estado terminal ou em hospitais com doenças que são mutiladoras. Tudo isso é o reflexo do efeito mental sobre a plasticidade do perispírito, consciente ou inconsciente. Para encerrar, aí eu trago a pergunta: e para que saber de tudo isso? Né? Nós estamos em meio a uma pandemia de Covid, com um score absurdo de mortos e de contaminados, e estamos estudando mediunidade na sua modalidade de evidência, né? Como é que a gente relaciona isso com o momento que a gente está vivendo, com a nossa realidade, né, concreta? Né? Primeiro, tudo isso depõe a favor da ideia de que o espírito sobrevive à morte do corpo. Afinal, o que a gente acha que vê é o espírito.
tornando seu perispírito visível. Então, apesar da doença, do sofrimento, da dor, da fatalidade, a gente vai continuar a existir. E perceber espíritos através da vidência é uma prova disso, né? Segundo, nós nos damos conta dos recursos do nosso campo mental, do que a nossa mente pode fazer, de como ela pode ser receptiva e a que ela pode ser receptiva. E que essa capacidade que a nossa mente tem, ela não está relacionada só às manifestações mediúnicas de qualquer natureza, mas inclusive a maneira que a gente vivencia o contexto atual. Como a gente está atravessando a pandemia e sobrevivendo a ela e a tudo que ela traz, depende de o que alimenta, mantém e direciona a nossa mente. Eu acabei esgotando o nosso tempo, só faltam 2 minutos. Mas se alguém quiser fazer uma colocação, uma pergunta que já estava aberto, se sinta à vontade. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, de uma maneira tranquila. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho aqui. É sobre a mediunidade. Você falou que o indivíduo que vem com prova, que ele perde, ou quando ele cumpre a tarefa dele, ele também perde a mediunidade. Eu tinha em mente que o indivíduo, quando ele cumpre a tarefa dele, que desenvolve a parte mediúnica que termina, eu na minha opinião, achava que ele continuava com a mediunidade, mas por espontânea vontade de querer fazer o bem, de continuar trabalhando, como tem muitos espíritos que eu conheço aí, como o Dr. Bezerra e outros doutores, que terminaram as tarefas dele, mas eles continuam trabalhando na seara do Cristo, desenvolvendo muito mais melhor do que quando era como dizer assim, na cobrança, quando era ele pagando o débito, vamos dizer assim. Sim. Estou certo ou estou errado? Bom, vamos pensar um pouquinho a respeito disso, né? Não existe mediunidade igual em 2 médiuns. A mediunidade se apresenta com a variedade de tipos humanos. Ela tem sutilezas, particularidades, de acordo com cada pessoa. Ela é, na maioria das vezes, uma ferramenta para o aperfeiçoamento do espírito que tem a mediunidade. Ele aprende algo exercendo a mediunidade a favor de outros, espíritos encarnados ou desencarnados. Se a mediunidade cumprir o papel para o qual ela veio com a pessoa, ela pode, por organização espiritual e por planejamento, ir até o fim da vida, ou não. Não tem nada que necessariamente determine que tem que acontecer ou que tem que ser dessa forma. Acontece com muita gente, mas não está escrito em algum lugar que tem que ser assim. E outra coisa, como ela é uma faculdade ligada ao recurso orgânico, ao recurso físico, às vezes o corpo se debilita com o envelhecimento e a pessoa não tem mais condição de exercer a mediunidade. Ela tem condições de apresentar a faculdade anímica. Ela consegue ter percepções, ela consegue ter sensibilidade, mas ela já não tem condições físicas de produzir uma comunicação. Porque o corpo já chegou em um determinado limite que limita a pessoa no que ela poderia exercer de mediunidade. Agora, claro, vamos entender que o que eu estou colocando aqui é uma possibilidade entre milhares de possibilidades em relação à mediunidade. Não é uma regra que vai acontecer com todo mundo que cumprir com o programa que recebeu sobre mediunidade.
É uma possibilidade. E uma hipótese, que na verdade eu particularmente nunca conheci ninguém que passou por isso. Entendi. Entendi que você falou mais da parte do encarnado, né, numa encarnação só. Entendi agora que eu. Entendi. Você está falando da mediunidade no indivíduo encarnado nessa encarnação. Isso. Inclusive porque quando a gente desencarna, a gente não leva ela. Porque ela é orgânica, fisiológica. Ela tem a ver com a existência de um corpo físico. Então eu desencarno, acabou a história. A mediunidade fica. Ô, Osner, mas as obras de André Luiz, quando ela... E o Espírito Emmanuel, né? Ele, no livro Consolador, pergunta se a faculdade é inerente ao quê? Ao espírito. Livro Consolador. Sim. É como uma visão, como uma conquista do espírito, né? A primeira conquista do espírito, segundo André Luiz, foi o tato. Depois vem construindo outros sentidos. O sexto sentido, na fala de Richer, seria a conquista da mediunidade. Então, é uma faculdade do espírito, e quando você fala, Kardec fala, radicada no organismo, ou seja, que ela se enraiza, que ela se efetiva em áreas do organismo físico, mas as obras de André Luiz citam vários casos, as obras de Filomeno, por exemplo, Luciana, livro Obreiros da Vida Eterna, ela é médium desencarnada nas zonas umbralinas. Livro Libertação, a jovem que me foge o nome, a mãe de Gregório, um dos líderes das regiões trevosas, queria ter uma conversa com ele não havia. O padrão dela é muito superior. Ela usa um médium desencarnado para comunicar-se com o filho. Então, o perispírito, que é matéria, embora fluídica, né, ele também detém no seu organismo perispiritual essa mediunidade. Aliás, no livro Mecanismos da Mediunidade, na minha edição, a página 72, está lá assim: é uma descompensação vibratória. Ou seja, se você é médium psicofônico, então a psicofonia foi trabalhada no mundo espiritual, no seu perispírito, onde eles colocam essas palavras textuais: uma descompensação vibratória na sua área, né, do lobo posterior do seu perispírito, né, ou na psicofonia, ou na área de Wernicke, ou na área de Broca. Você deve trabalhar nessas áreas do seu córtex cerebral, do perispírito, para que quando você reencarna, essa descompensação vibratória, por falta de outro nome, ele coloca isso, você reencarna e naquele momento certo ela vai eclodir a sua psicofonia. Então, eu queria que você trouxesse luz para isso. Porque na resposta de Jailson, né, é só para a gente trazer luz para todos nós. Certo. Ela radica-se no organismo, mas nas obras de André Luiz fala os espíritos, ou seja, o Osni continuará como médium, desenvolvendo o seu sexto sentido durante o mundo espiritual, utilizando os recursos desse conjunto que a gente chama de perispírito. Eu sei que você estuda as obras de André Luiz, está lá. Eu não vou ter agora página e parágrafo para apoiar diversas coisas que eu vou falar, como o Mário acabou de fazer, né? Nós espíritas, nós temos uma particularidade muito específica de criar debates em relação a palavras. Palavras, elas servem em muitas situações para conceituar ideias. E elas têm uma limitação para traduzir o que o pensamento quer expressar, né? Na grande maioria das vezes, quando nós estamos falando de médiums, nós usamos a palavra para nos referir à relação entre encarnados e desencarnados. E o que eu falei aqui estava se referindo especificamente a essa modalidade e em muito no contexto desse trecho do Livro dos Médiuns que fala a respeito da vidência, retratando como os encarnados médiuns têm as suas percepções a respeito dos espíritos desencarnados.
Então, esse é o primeiro ponto para contextualizar o que a gente está falando, né? Quando a gente estuda, na maioria das referências sobre mediunidade, ela trata de comunicação entre o mundo invisível e o mundo visível. Exemplos como esses que Mário trouxe tratam de casos muito específicos a respeito das relações entre os espíritos desencarnados. Por exemplo, tem livros de André Luiz que falam de reuniões mediúnicas no mundo espiritual, em que espíritos superiores usam o perispírito de espíritos menos desenvolvidos do que eles para dar a comunicação. Eles poderiam ficar mais densos e falar, mas eles usam o recurso de alguém desencarnado com o perispírito e falam através do perispírito. Isso. A gente poderia chamar de uma relação mediúnica? Poderia, mas é um caso ou vários casos. É como a gente falar de canhotos no meio de um mundo onde se usa a mão direita. Tem um grande número de canhotos, né? Mas a grande maioria das pessoas usa a mão direita, mais a direita do que a esquerda. A gente pode dizer que quem usa uma ou outra mão é maneta, ou seja, não tem mão? Não. Eles têm mãos. Mas o esperado pela convenção é que se escreva e se utilize a mão direita. Isso significa que quem usa a mão esquerda não existe? Não. Essa forma de utilização também existe. Na verdade, o que a gente precisava, evocando o que os espíritos falam sobre a gente se entender com as palavras, é de uma palavra específica para cada situação. A gente usaria a mediunidade para a relação entre os encarnados e desencarnados, e aí, a partir disso, se eu desencarno e não tenho mais o meu corpo, essa relação passa a ser entre desencarnados, e os desencarnados se comunicam como? Pelo pensamento. Então, eles não precisariam de um instrumento físico para falar um com o outro. Não precisariam de um médium. E a gente criaria uma palavra para tratar desses casos específicos, onde há uma modalidade de comunicação, porém, não é entre seres que estão em esferas diferentes. Aí o que Mário trouxe a respeito dos lobos, né? Acredito, porque não me lembro de ter lido esse trecho, nem se eu li o livro, mas pelo que eu entendi, eu acredito que a entidade estava explicando sobre o molde perispiritual que gera no corpo físico a predisposição à mediunidade. Isso, a descompensação nele. Então, se o corpo é formado a partir do perispírito e a faculdade depende do corpo, pelo que Kardec fala nas suas obras, é claro que esse corpo, tendo sido moldado pelo perispírito, algo no perispírito conduziu à produção disso no corpo. Então, olhando com esses olhos e dentro desse contexto, não tem nada errado a respeito disso, né? Na verdade, o que eu estou trazendo para a nossa discussão, né, foi perfeito que Jailson e Mário pedissem esses esclarecimentos para não ficar confuso, mas tem uma coisa muito maior por trás disso tudo, né? É como a gente precisa se entender para compreender as possibilidades a respeito de uma coisa, né? Que nada está posto como uma verdade única, sem nuances, né? Existem nuances nas coisas, existem gradações nas coisas. Outra coisa, para encerrar, nós estamos passando aqui um caso atendido, não vou entrar em detalhes naturalmente, né? Com o nome de pessoa, ninguém, mas um caso grave, onde as pessoas batem nessa questão número 30, ela vê espíritos zoantropizados, né? A licantropia, a zoantropia, dentro de sua casa. Então, é um processo gravíssimo, né? Mas, que já vem de anos.
Isso, como você citou muito bem, espíritos que podem se, de uma maneira inconsciente, modificar a sua forma, a plasticidade perispiritual em forma de animal, seja ele qual for, ou podem estar sendo utilizados por espíritos, né, conhecedores, né, pseudo-sábios, conhecedores, mas que sabem manipular os fluidos e impõem aquela imposição ao dito escravo, entre aspas. Mas também, Wesley, pode também ser criações fluídicas, não é? Essa pessoa que está na minha mente aqui, a que nós vibramos sempre, ela pode estar sofrendo, ou seja, nessas manifestações visuais, como ela evoca sempre, conversa comigo pelo zap, formas de cobra, muito comum, ela vê crocodilos. Pode ser também criações fluídicas de entidades inferiores mais conhecedoras, que podem também estar plasmando essas formas, não pode ser? Pode ser, e tem uma terceira possibilidade. A gente sabe que um dos fenômenos que auxilia a mediunidade a acontecer, né, a palavra não seria nem fenômeno, um dos recursos, é a faculdade anímica, né? Enquanto espírito, é necessário que elementos meus tornem possível que uma modalidade de mediunidade aconteça. Ou seja, eu sempre tenho acesso a mim primeiro, para que a informação que vem do outro lado chegue. É muito frequente que percepções venham do depósito de recordações do espírito e sejam interpretadas como mediúnicas, né? Ou seja, uma pessoa pode ter recordações registradas na sua memória espiritual, que podem ser do que acontece durante o sono, podem ser da própria vida, né, em outros trechos, da vida atual em outros trechos, que pode ser de vidas anteriores, pode ser do processo entre o desencarne e o reencarne, e que ela projeta na tela mental e toma como reais. Na psiquiatria, Osner, isso aí seria considerado como uma alucinação. O que você está citando aí está no livro Domínios da Mediunidade, o capítulo Emersão do Passado, onde na mediúnica tem isso. A mulher vê a pessoa que morre com a facada, a encarnada, a médium do grupo. A André Luiz não vê espírito nenhum na mediúnica atrás dela que morreu com a facada. Era uma emersão do inconsciente, não é isso? E a questão é, né, que a recomendação, quando a gente está numa reunião e alguém passa uma informação que a gente não tem como ter certeza de como é que ela está sendo produzida, né? Qual é a recomendação? A gente está ali para tratar de todos, desde o espírito que se comunica até a alma necessitada que está apresentando algo anímico. Então cuida, seja lá qual for, porque é outra dificuldade que nós temos enquanto espíritas. Nós queremos ser especialistas em diagnóstico. E, na verdade, a gente é coadjuvante do processo, porque quem faz são os espíritos que estão conduzindo a reunião, né? Com certeza. Mas a gente tem essa necessidade interna de, por diversos motivos, né, de estar nesse lugar de ser preciso, de ser técnico, enfim, amor. Isso aí. Seja lá o que estiver acontecendo ali, vai ser altamente receptivo ao amor. Eu lembrei agora, tem uma cena, é o filme sobre a vida de Divaldo. Tem uma cena quando o Divaldo ele é levado, eu estou falando do filme, não sei se aconteceu, não sei se está em algum livro, eu estou relatando o que eu vi no filme, né? A cena do filme mostra Divaldo sendo levado pela primeira vez para uma reunião mediúnica, e aí um doutrinador, muito experiente, muito cheio de conhecimento, tenta fazer com que um obsessor se acalme, que está manifestando-se por um outro médium, e aí o espírito, através do médium, acaba com o doutrinador falando dos defeitos dele.
que ele era cheio de conhecimento, mas era cheio de defeito. Aí uma senhora que tem impressão que não sabia nem ler, parece, mas que era trabalhadora da casa e era muito amorosa, ela interrompe e doutrina o espírito simplesmente com amor. Assim, um dos meus grandes aprendizados com essa pandemia, com o câncer que eu atravessei, estou atravessando, com estar ficando velho no corpo, tem sido de que menos é mais. É isso aí. Menos é mais, a gente se preocupa muito com muita coisa que não tem necessidade. Não estou com isso dizendo que o que Mário está trazendo não é necessário ser compreendido, não é isso, né? Estou trazendo. Não precisa ser uma profissão. Ser espírita não é uma profissão, como a gente às vezes se comporta, né? Não é. Ser espírita é conhecer e praticar. Aprender e servir. O nosso tempo, se já estava perguntando, mas já passou aqui, 9h18. Então, quem tinha pergunta, fica para os próximos encontros. Agradecendo ao Washington, vou pedir ao amigo que faça a prece, viu? Para o encerramento, para ficar no mesmo clima. Depois eu envio a gravação para você, para todos vocês. Você cumpriu a meta, pegou as minhas 3 perguntas que eu faltei e completou com as suas e fez um trabalho aí de dedicação, com slides, um trabalho. Isso aí, Washington, acho que é uma característica minha, eu valorizo muito enquanto coordenador de uma área, enquanto tiver, né? A dedicação de alguém que é chamado a fazer. Então isso eu primo muito, você, a dedicação de colocar em slide, questão por questão, e trabalhou todas, com profundo conhecimento. Então agradeço em nome do Raio de Luz. Obrigado, e peço a você fazer a prece. Eu sei que a gente já se estendeu, mas eu só quero deixar registrado, né? A gente está numa gravação, muitas pessoas, outras devem ver. E quando as pessoas veem ou ouvem algo, elas fazem as suas interpretações, né? As minhas colocações aqui hoje, elas não são necessariamente fruto ao palestrante acha isso e está colocando sem saber uma coisa que não existe na doutrina espírita. Na verdade, é assim, eu realmente não sou uma biblioteca mnemônica, apesar de eu lembrar de muita coisa. Meu objetivo era trabalhar com as questões do Livro dos Médiuns. Então, quem vier a escutar, apenas siga um pouco a lógica do que foi colocado. Pesquise, estude, pergunte. Permita que isso lhe inquiete, lhe incomode, para servir de motivação para buscar, para ler, para saber a respeito. É só uma observação. Vamos fechar os nossos olhos. Aquietar o nosso coração. Permitir que a partir deste momento, nosso simples desejo de ser melhores, de fazer o bem, permita que os bons espíritos, aproveitando essas energias, nos equilibrem o ambiente em que estamos, os acompanhantes que nos cercam, e em especial, e reunindo essas energias, socorram aqueles que precisam de ajuda, próximos a cada um de nós. Na nossa casa, na nossa vizinhança, nas ruas,
nas instituições, nos hospitais, onde for necessário. Que a energia dessa nossa oração, dessa nossa união em elaborar bons princípios energéticos, faça o bem. Simplesmente. Concede-nos uma noite de sono em paz e nos ajuda no aprendizado da cura das feridas das nossas almas. Que assim seja. E assim será. Em nome de Jesus. Boa Obrigado. Valeu, noite. Boa noite. Eu queria só agradecer a você que você... A Boa palestra. noite, gente. Palestra beleza. Queria agradecer por